Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nos princípios fundamentais da macroeconomia para perceber como é que o mundo funciona, economicamente falando. E tudo começa com esta pergunta, que parece quase infantil, não é? Por que é que não podemos ter tudo o que queremos? Pois esta simples questão é a base de toda a ciência económica. É o dilema que todos nós enfrentamos todos os dias, desde a escolha do que almoçar até às grandes decisões de um país. Porque, no fundo, a economia é o estudo da escassez e da escolha. É basicamente a gestão de recursos. Pensem nisto como gerir um orçamento familiar, mas à escala de um país inteiro. Como é que uma sociedade pega nos seus recursos, que são limitados, e tenta satisfazer os desejos de toda a gente, que são, bem, praticamente ilimitados? É exatamente este o problema económico fundamental. Este eterno braço de ferro entre os nossos desejos infinitos e os recursos finitos que temos para os concretizar. E a consequência disto é muito simples. Cada escolha tem um custo. Como os recursos não chegam para tudo, cada vez que decidimos fazer uma coisa, estamos, ao mesmo tempo, a decidir não fazer outra. Se calhar comprar um carro novo significa não ir àquelas férias de sonho. A nível de um país, mais investimento na saúde pode querer dizer menos dinheiro para a educação. Não há como fugir a isto. Os economistas têm um nome para isto e é talvez um dos conceitos mais importantes de todos. Custo de oportunidade. O verdadeiro custo de uma decisão não é apenas o dinheiro que se gasta, é o valor da melhor alternativa que se abandonou. É, no fundo, o valor do caminho que não se seguiu. E para vermos isto de forma clara, temos este gráfico, a fronteira de possibilidades de produção. Imaginem uma economia que só produz duas coisas, por exemplo, carros e computadores. A linha da curva representa a eficiência máxima, ou seja, são todas as combinações possíveis dos dois bens se todos os recursos forem usados da melhor maneira. Um ponto dentro da curva significa que a economia não está a ser eficiente, e um ponto fora da curva, para já, é impossível de atingir. E o mais importante, para produzir mais carros, temos de andar ao longo da curva e, inevitavelmente, produzir menos computadores. Ok, já percebemos o problema. Agora, quem são os atores principais neste grande palco da economia e como é que eles interagem uns com os outros? Podemos pensar na economia como uma peça com 4 atores principais. Primeiro, as famílias, que somos todos nós, os consumidores. Depois, as empresas, que produzem os bens e serviços que consumimos. A seguir, o Estado, que funciona um bocado como o árbitro do jogo, define as regras e fornece bens públicos. E, por fim, o resto do mundo, com quem fazemos trocas comerciais. E este diagrama, o circuito económico, mostra-nos como é que tudo se liga. Reparem que há 2 fluxos a circular em direções opostas. O de dentro, o fluxo real, representa os bens e os serviços. As famílias dão trabalho às empresas e as empresas dão bens e serviços às famílias. O fluxo de fora é o dinheiro. As empresas pagam salários e as famílias usam esse dinheiro para comprar coisas às empresas. É um ciclo que nunca para e que mantém a economia a girar. Ora bem, se a economia está sempre a girar, como é que sabemos se está a girar bem? Como é que medimos a saúde de todo este sistema? Basicamente, como é que damos uma nota à economia? Parece uma tarefa quase impossível, certo? Tentar resumir milhões e milhões de trocas, de compras, de vendas num único número. Mas os economistas têm uma ferramenta principal para o fazer. E essa ferramenta chama-se Produto Interno Bruto, ou como todos conhecemos, o PIB. O PIB é, de uma forma muito simples, o valor de mercado de tudo o que foi produzido num país durante um certo período. E atenção, é o valor de todos os bens e serviços finais. Esta palavra finais é super importante para não contarmos o valor das peças e depois o valor do produto final que já inclui essas peças. E uma das formas mais conhecidas de olhar para o PIB é através desta equação famosa. Y, que é o PIB, é igual a C mais I mais G mais X menos M. O que é incrível nesta fórmula é que ela consegue arrumar toda a despesa de uma economia em apenas 4 grandes gavetas. Vamos ver o que está em cada uma. Então, o C é o consumo, é a maior parte da economia, é tudo o que as famílias gastam. O I é o investimento, ou seja, o que as empresas gastam em máquinas e fábricas, por exemplo. O G são os gastos do governo, em coisas como estradas, hospitais e salários da função pública. E, por fim, X menos M, que são as exportações líquidas, basicamente o que vendemos ao estrangeiro menos o que lhes compramos. Somando tudo, temos o retrato da economia. Mas claro, tal como as pessoas, as economias também podem ficar doentes. E há problemas que podem afetar seriamente o nosso bem-estar. E as 2 doenças mais conhecidas são, sem dúvida, o desemprego e a inflação. O desemprego é um desperdício de potencial e uma fonte de grande dificuldade. A inflação, por outro lado,
É uma espécie de ladrão silencioso. Vai roubando o poder de compra, fazendo com que o nosso dinheiro vala cada vez menos. E o mais complicado é que muitas vezes estas duas doenças estão ligadas. A curva de Phillips, que estamos a ver, sugere que, a curto prazo, há uma espécie de troca a fazer. Para baixar o desemprego, pode ser preciso aceitar uma inflação um pouco mais alta e, para controlar a inflação, talvez seja preciso aguentar um desemprego um pouco maior. É um dos maiores quebra-cabeças para quem tem de tomar decisões. Então, perante estes desafios, o que é que se pode fazer? Que ferramentas é que os governos e os bancos centrais têm na sua mão? Basicamente, existem duas grandes caixas de ferramentas. A primeira é a política orçamental, que está nas mãos do governo. Funciona através dos gastos públicos e dos impostos. A segunda é a política monetária, controlada pelo Banco Central, que gera a quantidade de dinheiro em circulação e, sobretudo, as taxas de juros. E cada caixa tem as suas ferramentas específicas. Por exemplo, se a economia está em crise, o governo pode usar a política orçamental para aumentar os seus gastos e estimular a atividade. Ou, se a inflação está muito alta, o Banco Central pode usar a política monetária para subir as taxas de juro, tornando o crédito mais caro para tentar refazer a economia. E isto leva-nos à pergunta final. Se existem estas ferramentas todas que parecem tão poderosas, por que é tão difícil manter a economia em perfeito equilíbrio? A verdade é que gerir uma economia não é uma ciência exata. É mais como navegar um grande navio no meio de uma tempestade, com mapas imperfeitos e com um tempo de reação lento. É este equilíbrio constante, cheio de escolhas difíceis e incertezas, que faz da macroeconomia um campo tão desafiante e, ao mesmo tempo, tão fascinante.